E aí, pessoal, bom dia, boa noite aí, boa tarde aí para quem está assistindo essa aula de diversos horários. E aí a gente vai começar rapidinho, continuando aí a aula do primeiro ano, né? A aula do primeiro ano. Essa aqui é a aula de número 11, tá? A aula de número 11, tá certo? Que a gente vai estudar agora. Então, assim, a gente vindo essa parte de biologia rápida, vou tentar fazer essa aula o mais rápido possível, né? A gente tem que entender um pouquinho da teoria de endossintose e exossintose. Como o próprio nome já diz, a gente tem que, às vezes a gente vai estudar biologia, a gente tem que entender um pouco do radical da palavra, né? Até um pouco de português. Se você pensar aqui, você para pensar um pouco, eu tenho endo significa o quê? No português é um prefixo que significa para dentro, tá certo? Exo também é um prefixo que significa para fora. Então, exo para fora, endo no projetado nome dizendo para dentro. Beleza? Então, e sintose. Sintose vem dizer de célula, de sintologia, tá certo? Então a gente pega o radical da palavra, você vê que é endo alguma coisa que está entrando para dentro da célula e exossintose algumas coisas que está saindo de dentro da célula. E justamente é isso que a gente vai explicar, beleza? Então se eu tenho aqui, deixa eu só apagar um pouquinho aqui, essa parte aqui, como é que se apaga? Aqui, tá? Apagar aqui. Então imagine o seguinte, que eu tenho uma célula aqui, ó. Pega uma caneta. Imagina que eu tenho uma célula, tá certo? Essa célula aqui, então, e aqui fora eu vou ter o seguinte, algumas partículas, tá certo? Alguma partícula que seria o que? Seria um enzima, seria um carboidrato, seria um lipídio, seria uma glicose. Então a célula tem a necessidade de pegar isso daqui para alimentar ela, colocar para dentro, ó. Então esse mecanismo que a célula vai pegar o que está interno e colocar para dentro é chamado de endossintose. Mas a célula, assim como a gente se alimenta e o resto que a gente se alimenta, usa os nutrientes do alimento no nosso corpo e o que a gente não precisa mais a gente expulsa, né? Através das fezes. A célula foi uma coisa bem parecida. Imagina que a célula joga glicose, carboidrato, tudo para dentro dela. Ela vai usar o que ela não precisa. Imagina que sobra alguma coisa da célula aqui, ó, que ela não vai precisar mais. Então, ela vai pegar essa parte aqui, tinha vários mecanismos e vai jogar para fora da membrana celular. Então, quando ela pega uma partícula, uma molécula que ela não precisa mais e ela joga aqui para fora da membrana celular, então isso aqui é chamado de exossintose para fora. Beleza? E a endossintose, ela é dividido em dois grupos. Ela é dividido em fagocitose. Então, endossintose é o que? Para dentro. O endossintose é dividido em dois grupos. É dividido em endossintose e pinocitose. Vamos aqui, ó. Então, a endossintose ela tem dois grupos. Ela pode ser fagocitose e pinocitose. Professor, qual é a diferença? Todos dois estão pegando partícula e colocando para dentro da célula. Só que na fagocitose eu vou pegar aqui partícula sólida, tá certo? Sólida. Seria uma proteína, tá certo? Poderia então estou colocando isso aí para dentro. E na pinocitose são parte líquida. Então a gente pensa aí que a célula está pegando um líquido, uma solução e jogando para dentro dela. Beleza? Essa é a grande diferença. E aqui, ó, deixa eu pegar, apagar esse skin aí, tá riscando mais, ok? E aqui, ó, eu tenho alguns exemplos de exossintose, jogando na célula que está pegando a partícula, não precisa ir jogando para fora, né? Através de que? De vacúolo, tá certo? Eu tenho nas células a gente tem quem é que é responsável por fazer por isso? Quem é responsável de realizar a fagocitose, jogar a partícula que a célula não precisa mais para fora dela? As vesículas, principalmente as vesículas digestórias. Beleza?
Fácil, não é isso? Muito simples, ok? Então, fique muito entendido isso, ok? E continuando aqui essa aula, a gente já falou de membrana plasmática. Eu falei para vocês que a membrana plasmática ela é composta de fosfolipídio, né? Que é uma parte lipídio que são gordura, né? Então aí a gente vai, mas só que na membrana da célula a gente temos também ou várias, temos proteína, tá certo? A gente tem carboidrato e agora eu vou apresentar um carboidrato muito importante que está na membrana da célula. Imagina o seguinte, que a gente fez o seguinte, a membrana da célula, ela é formada assim, ó, das, né, fosfolipídio, tá? A membrana da célula, ela é isso aqui, tá? Aqui é uma fosfolipídio, isso que seria uma camada alifática e outras não alifáticas, aqui, membrana da célula. Só que na membrana da célula, eu vou ter um desenho bem melhor aqui para vocês, a gente tem os glicocálices. Professor, o que é um glicocálice? São o que? São carboidratos, são moléculas compostas por carboidrato. Carboidrato. Aí a pessoa pergunta, poxa, o que é carboidrato? Já falei para você e fico sempre repetindo. Carboidrato é açúcar, tá certo? É glicose, é frutose. Então tudo que vem de vegetais são carboidrato, né? A origem, né? Então a gente tem aí os glicocálices. E aqui, ó, a gente tem, imagina que eu tenho uma membrana da célula aqui, ó. Tá certo? A membrana da célula aqui. E aqui está o glicocálice. Aqui está a membrana celular, né? Formado de fosfolipídio. E aqui está o glicocálice. Que são nada mais, nada menos. São arranjo assim, ó. De molécula, tá certo? De carboidrato. Aí vamos colocar imagina um filhinho, um negocinho desse aqui, bem ampliado. Que ficaria mais ou menos assim, tá? Ficaria assim. E para que qual é a função? Tem uma função muito ele reter, uma função retém a enzima, reter a enzima, né? Enzima da célula, enzima, tá? A proteína, tá certo? Proteína serve como algum tipo de seleção, proteção de patógeno, patógeno que eu digo vírus, bactéria que pode matar a célula. Então esse glicocálice serviria para isso. Então imagina aí que as nossas células, imagina as células ciliadas, as células da traqueia, que tem cílios, né? Então as células têm cílios, que é outro componente, mas também ela vai ter a parte dos glicocálices. Então depende da célula, pode ter muito, pode ter pouco, beleza? Aqui eu sei que é um exagero, né? Da célula animal. E a gente sabe também, estudemos a parede dos vegetais. Parede, lembra que quando eu coloquei uma célula vegetal, né? Vou falar um pouquinho aqui também. Eu tinha aqui uma célula vegetal, ela é formada, tem uma parede celular aqui. Essa parede celular, ela é formada por celulose. Celulose, tá certo? Que também é um carboidrato. E por dentro aqui, ó, é onde eu tenho a membrana celular aqui, ó, nessa parte azul aqui que eu estou desenhando. Isso numa célula vegetal. Então tem parede. Nossa célula animal, ela não tem parede celular. Só tem parede celular nas células vegetais e também em algumas bactérias também é formado por parede celular. E aí eu vou destacar dois tipos de bactéria que é formado por parede celular, que são as bactérias gram positiva, tá certo? E gram negativa. E o porquê, professor? Qual é a diferença de bactéria gram positiva e gram negativa? Se a gente for olhar em um termo geral, né, a bactéria gram positiva ela é mais perigosa. Ela é uma bactéria mais agressiva, tá? Ela por você, o médico vai fazer é uma é uma cultura citológica. Então ele identifica lá que o paciente está com a bactéria gram positiva. Então a bactéria que é um pouco mais perigosa, eu vou explicar para você. Por quê? Porque a bactéria gram positiva,
na sua composição aqui, ela tem a membrana celular, ela tem aqui a parede celular, que é formado por uma espessura forte de carboidrato. Essa parte rosa aqui, ó, carboidrato, tá certo? Esse carboidrato, tá certo? Essa molécula de carboidrato é chamado de peptidoglicano. Deixa eu escrever aqui essa palavra. Essa molécula de carboidrato aqui, ó, é formado por peptidoglicano, tá certo? O que é o peptidoglicano? Do que é formado a parede celular das bactérias. Então imagina aí que eu tenho essa bactéria aqui, imagina agora que eu tenho uma bactéria aqui, tá certo? E essa bactéria aqui, ela vai ter uma espessura aqui, ó, forte, ó, tá certo? De parede celular. Então, se o médico ele entra com um antibiótico aqui com o paciente, obviamente ele vai ter que tentar, imagina o seguinte, só para vocês entenderem que não é bem assim, mas ele tem que colocar um antibiótico aqui um pouco mais forte, tá certo? Aqui para romper essa parede celular. Então essa bactéria é mais difícil de você eliminar ela, se for uma bactéria patógena. Já se o cara já se for feito uma cultura citológica de uma bactéria e ver que essa bactéria é uma bactéria gram negativa, significa que essa bactéria não vai ter a parede celular. Então eu posso entrar aqui com antibiótico mais fraco e eu posso matar a bactéria mais facilmente. Beleza? E aqui, ó, está a membrana plasmática juntamente com a parede celular de uma bactéria gram-positiva. Perceba aqui a quantidade, ó, aqui ó, da peptidoglicano. Até escrevi aqui sem o P mudo. Ó, eu nem tinha visto aqui, ó, a parte aqui de peptidoglicano aqui, ó, e aqui está a membrana celular. Então percebe, se entrar com antibiótico aqui, tem que ser um antibiótico bem forte para romper isso daqui, senão não mataria a bactéria. Já esse daqui, professor, mas aqui tem peptidoglicano também? Tem, pessoal, porque é um carboidrato, tá? Só que é mais espesso, é mais fininha, entendeu? Então seria uma bactéria mais sensível, beleza? E aí a gente vai falar um pouco da parede celular. Como eu iniciei no início, já falei da parede celular. A parede celular aqui, ó, tá? É formado de carboidrato também. E qual carboidrato é esse? É celulose. Celulose. Tá certo? É a celulose. Beleza. E aí, ó, eu tenho ó, isso daqui dentro. São as organelas, dentro da célula. Tem aqui o núcleo, tem o vacúolo, que o vacúolo é responsável para armazenar água. Tá certo? Tem as paredes, tem a parede aqui. Depois daqui da parede celular, eu tenho aqui, ó, também a membrana celular. Toda célula vai ter membrana celular, tá certo? Então a parede celular só é um componente a mais. Não confunda a membrana celular com parede celular, tá certo? A parede celular ela é formada geralmente, né? Ela é formada por carboidrato. Não conheço nenhum que seja formado por outra coisa, né? E já a membrana celular é uma camada fosfolipídica. Beleza? Muito simples. Aqui eu estou uma célula vegetal. Essa célula vegetal aqui, o que foi que a gente fez? Retirou, estamos aqui a membrana celular, ou seja, parede celular, e aqui está a membrana celular, tá certo? E aqui a gente tá aquelas moléculazinhas que eu desenhei, ó aqui os carboidratos, né? Que só tá mostrando uma fibra, né? Uma microfibra, as microfibras, que as microfibras de celulose, aqui tá só a gente para entender como é que acontece isso, ok? E a gente tem outra parte que a gente tem que entender, são essa outra estrutura chamada plasmodérmos. E o que é isso, plasmodérmos? São o que? São fendas, tá? Que tem a parede celular, essas fendas assim, ó, aqui, ó. E para que serve isso? Para comunicar uma célula com a outra. Então nós temos na parede celular que se não fosse assim, imagine que a parede celular é uma casca,
né? É uma coisa grossa que vai proteger a membrana celular. Então, se não tivesse essa estrutura chamada plasmodesma, como é que ia ocorrer o que eu expliquei agora a vocês, a fagocitose e a endocitose? Como é que que a, que a célula ia colocar os carboidratos ou proteína, retirar para colocar para dentro ou retirar para fora? Como queria fazer isso? Então, nesse caso, que tem a parede celeste através das plasmodesmas. Beleza, pessoal? Então, o seguinte, uma aula muito importante, mais uma aula curta, mas bastante importante, com bastante conceito. Beleza? Bom estudo para todos, tá certo? O livro está aí e aí vamos estudar e vamos fazer questões o máximo possível. Até mais, pessoal. Felicidade a todos.